Olá, eu sou a Márcia e agora são 5 e pouco da manhã do dia 21 de dezembro, solstício de verão aqui na América do Sul. Eu estou em vigília a noite toda, rezando, me preparando, e eu abri uma página neste livro aqui, que é o meu livro Womb Awakening, que é um livro mestre aqui para mim, de estudo do meu trabalho dentro do Womb Awakening, do xamanismo do ventre. E foi muito curioso porque eu acabei de oferecer uma meditação para o solstício, onde a gente foca muito no poder dos raios do sol no nosso corpo. E esse texto eu não li ainda, vou ler com vocês, mas ele fala sobre a lua. Então, perfeito, complementar. Então lá vai. O texto se chama Alquimia Lunar e Solar da nossa Neurobiologia. De acordo com o Dr. George Busacki, professor de neurociência do Instituto de Neurociência da Universidade de Nova York, o estado de descanso primordial do humano, da consciência humana, é a consciência lunar. Por default, por padrão, o nosso cérebro ele está sintonizado à escuridão. É na ausência de estímulos externos que os nossos cérebros residem naturalmente, nos padrões de sono e atividade neurológica de quando estamos dormindo. Relacionado também com estados de meditação profunda. É nesse terreno rico que as atividades neurológicas sincronizadas espontaneamente se iniciam do nada. Esse é o solo escuro e fértil do qual a nossa criatividade acontece. Os sonhos e as ideias são paridos de uma dimensão para além do seu controle e percepção consciente. A nossa dimensão, ou melhor, a nossa consciência lunar, é um receptor para outras dimensões. Deste ventre primordial de consciência lunar, nós fazemos a jornada para a consciência acordada por cerca de 16 horas cada dia. O tempo desta dança se move de acordo com nossos ritmos naturais, circadianos, que estão fundamentalmente alinhados com o ciclo diário da lua. Entretanto, a luz do sol modifica poderosamente e regula as transições dos nossos estados lunares em nossos estados solares, acordados. Conforme o sol explode na manhã, seus raios de luz viajam diretamente para as profundidades do nosso cérebro primitivo. O espectro de comprimentos de ondas azuis desperta o cérebro do seu estado de sono noturno, disparando a ativação do seu neurocircuito do dia, e libera uma enxurrada de neurotransmissores, serotonina, acetilcolina e muitos outros. A luz do sol é o verdadeiro despertador. Eu vou ler mais um pouquinho porque tá bem legal.
Ao nascer do sol, ao pôr do sol, a luz do sol diminui, pois nós caímos de novo, de volta para o ventre da mãe noite. E a nossa glândula pineal desperta e começa a liberar melatonina, o hormônio da noite. A melatonina é uma molécula mágica que guia gentilmente o nosso cérebro para estados de sono, descanso, sonho, consciência alterada e regeneração celular. Ela afeta a resposta sexual humana, assim como e também era um hormônio-chave na alquimia sexual. Um pouco depois da sua liberação, ela pode ser encontrada no sangue, na saliva, nos fluidos sexuais femininos que cresceram durante nos fluidos sexuais femininos que podem ter crescido durante práticas sexuais esotéricas, entre as quais as linhagens antigas dos dragões, que bebiam o vermelho, e os que bebiam os elixires vermelho e branco femininos durante a noite para acessar as secreções hormonais rejuvenescedoras. Interessante, hein? Melatonina é um regulador mestre, não apenas para o sono, mas também para a função imune e para as capacidades regenerativas celulares. Infelizmente, o desenvolvimento de luzes artificiais rompeu profundamente os ritmos circadianos naturais e a produção de melatonina dos humanos modernos. A melatonina apropriada, a liberação de melatonina apropriada depende na combinação da exposição diária à luz do sol e da ausência de luz à noite. Então, a química do nosso cérebro depende da dança natural entre os movimentos solares e lunares. As deficiências de melatonina estão associadas com câncer, com pressão alta e mortalidade cedo, e são corrigidas ao se viver sintonizados com os ciclos naturais do Sol e da Lua, como humanos fizeram por muitos e muitos anos antes da eletricidade. Eu gostaria de fazer um comentário que desde que eu me mudei aqui para minha casa nova, eu estabeleci um ritual do pôr do sol. De vez em quando eu me coloco num lugar de não acender nenhuma luz para ficar nessa transição do pôr do sol e até dormir, assim, se possível, não acender nenhuma luz, no máximo acender uma vela. E é muito interessante a gente observar, apesar de que tem muita luz ainda fora, mas é muito interessante observar esse cair da noite. O que é o cair da noite, verdadeiramente? A gente sente como se fosse um manto fosse sendo colocado assim por sobre a terra. Então, continuando aqui, os nossos ancestrais... Opa, a câmera deu uma desfocada. Aí, os nossos ancestrais viviam não apenas pelo sol, mas também pela luz da lua. Caçadores, cultura onde haviam caçadores e outras culturas tradicionais tinham padrões de sono bem diferentes do que as culturas modernas, com uma
percentagem muito maior gasta cochilando durante o dia e se reunindo à noite em volta de fogos tribais. Era sabido que a noite era um tempo para o encantamento, que a noite nos permitia um maior acesso à consciência do profundo feminino. Os reinos dos mitos e dos arquétipos, da contação de histórias, da música, dos teatros de rituais e da magia. Essa era a razão pela qual, ainda até hoje, teatros, peças de teatro, filmes e concertos musicais são mais comumente feitos à noite. Através de muitas partes da Índia rural, da África e da Ásia, que tinham menos acesso à luz artificial, as pessoas ainda estão sensíveis a essas energias sutis da luz da lua. Noites de lua cheia são um tempo de magia, de dança, de música e de reunião social. É tempo no qual muitas pessoas são energizadas e estão celebrando ao invés de estarem dormindo. As luas cheias desencadeiam a fase de ovulação e a energia aumentada de engajamento social, alerta noturno e quieto, e é marcado por um período longo de sono. Nos tempos antigos, a lua cheia era um tempo de jejum, ritual e festividades, e a lua negra era reservada para... feasting, festejos, né? Então a lua cheia era um tempo de festejos, de comida, fartura, ritual e festividades. E a lua negra era um tempo de jejum, descanso, contemplação e jornadas xamânicas e interiores. Cada manhã que nós acordamos, a luz do sol é como um renascimento. Nós emergimos de um ventre fracamente aceso, com consciência lunar, para saudar um novo mundo solar, assim como nós fizemos no dia do nosso nascimento. Dessa forma, da mesma forma, toda noite que nós vamos dormir é como uma morte, um retorno para o ventre primordial. Como nós nos sentimos sobre carregar e passar o dia influenciados pela nossa própria experiência de nascer? Como nós nos sentimos sobre entregar, se entregar para o sono? Como que nós nos sentimos sobre o fato de que se entregar para o sono influenciará as experiências gestacionais nossa dentro do ventre da nossa mãe? A dança relacional solar e lunar diária revive e informa cada aspecto do nosso ser. É uma união sagrada, é uma consciência de união sagrada que depende da nossa presença, do sangue, as energias solares e lunares. Aqueles efeitos nos quais os efeitos da nossa psique e além dela estão profundamente tocados em quase todos os aspectos da nossa biologia. As culturas antigas do ventre muitas vezes tinham rituais elegantes para honrar essas
portas de passagem do nascer e do pôr do sol, marcando a transição do estado de consciência. Nós podemos saudar e dar as boas-vindas ao nosso renascimento diário quando o sol se nasce e também abraçar o ventre da noite quando o anoitecer chega e nós somos levados de volta para os braços da Mãe Negra Lunar. Muito bonito, né?